Na Atenas do século V a.C., uma cidade efervescente de ideias e debates, nasceu uma criança destinada a influenciar o pensamento ocidental por milênios. Você está no canal Relaxe e Aprenda. Junte-se a nós para conhecer a vida de um dos maiores filósofos que já existiu. Platão, filho de Ariston e Peritione, veio ao mundo em uma família aristocrática ateniense, em uma época de ouro da filosofia grega, um período que testemunharia a confluência de mentes brilhantes, cujas ideias ainda ecoam em nossos dias. Seu nascimento, tradicionalmente datado em 428 ou 427 a.C., foi envolto em lendas e mitos que prenunciavam a grandeza que estava por vir. Imagine as ruas de pedra de Atenas, o burburinho da ágora, o aroma de oliveiras no ar. Um jovem Platão caminha por essas ruas, seus olhos atentos absorvendo o mundo ao seu redor. Nascido em uma família nobre, ele recebeu a melhor educação que a Atenas de seu tempo podia oferecer. Seu nome original era Aristócles, em homenagem a seu avô, mas foi apelidado de Platão, possivelmente devido à sua constituição robusta. Platón, em grego, significa largo. A juventude de Platão foi marcada por turbulências políticas. Ele cresceu durante os anos finais da Guerra do Peloponeso, um conflito devastador entre Atenas e Esparta que abalou o mundo grego. Esta experiência de guerra e instabilidade política sem dúvida influenciou seu pensamento posterior sobre a natureza da sociedade ideal e a importância da justiça. Poesia, música, ginástica, as artes que formavam o ideal grego de educação, moldaram sua mente jovem e inquisitiva. Platão demonstrou desde cedo um talento para a poesia e a escrita, compondo ditirambos e até mesmo uma tragédia. No entanto, seu encontro com a filosofia logo o levaria a abandonar essas primeiras ambições literárias em favor de uma busca mais profunda pela verdade. Foi um encontro fortuito que mudaria o curso de sua vida e, por extensão, o curso da filosofia ocidental. Aos 20 anos, Platão conheceu Sócrates, o filósofo cuja busca incansável pela verdade através do diálogo e do questionamento constante fascinaria o jovem aristocrata. Este encontro foi como uma faísca que acendeu uma fogueira intelectual, iluminando o caminho que Platão seguiria pelo resto de sua vida. Por 8 anos, Platão seguiu Sócrates, absorvendo seus ensinamentos, participando de seus diálogos, testemunhando sua habilidade de desafiar as crenças estabelecidas e buscar a verdade além das aparências. A influência de Sócrates em Platão foi profunda e duradoura, moldando não apenas seu pensamento filosófico, mas também seu estilo literário. O método socrático de questionamento e a busca pela definição de conceitos morais se tornariam características centrais da filosofia platônica. A execução de Sócrates em 399 a.C. foi um golpe devastador para Platão. Ver seu mentor condenado à morte por uma democracia que ele considerava corrupta e ignorante deixou uma marca indelével em sua visão política e filosófica. Este evento trágico impulsionou Platão a buscar uma compreensão mais profunda da justiça, da virtude e da natureza do bom governo. Ele chegou à conclusão de que, até que os filósofos governem como reis, ou aqueles que agora são chamados de reis e governantes genuína e adequadamente filosofem, isto é, até que o poder político e a filosofia coincidam inteiramente, não haverá fim para os males que afligem as cidades, nem, penso eu, para os da raça humana. Após a morte de Sócrates, Platão deixou Atenas, embarcando em uma jornada que o levaria ao Egito, à Cirenaica, à Itália e à Sicília.
Estas viagens expandiram seus horizontes intelectuais, expondo-o a diferentes culturas e sistemas de pensamento. No Egito, ele ficou impressionado com a antiguidade e a estabilidade da civilização egípcia. Na Itália e na Sicília, entrou em contato com as comunidades pitagóricas, cuja ênfase na matemática e na harmonia cósmica influenciaria profundamente seu pensamento. Foi durante este período que Platão começou a desenvolver suas próprias teorias filosóficas, construindo sobre os ensinamentos de Sócrates, mas indo além deles. Sua teoria das formas, que postulava a existência de um reino de ideias perfeitas e imutáveis, além do mundo físico que percebemos com nossos sentidos, começou a tomar forma. Esta teoria se tornaria o cerne de sua metafísica e epistemologia, influenciando todo o seu pensamento subsequente. Ao retornar a Atenas, por volta de 387 a.C., Platão fundou a Academia, considerada por muitos como a primeira universidade do mundo ocidental. Situada em um bosque sagrado nos arredores de Atenas, dedicado ao herói Academo, a Academia tornou-se um centro de aprendizado e debate filosófico. Aqui, Platão reuniu ao seu redor um grupo de pensadores brilhantes, incluindo o jovem Aristóteles, que mais tarde se tornaria seu aluno mais famoso e seu crítico mais ferrenho. A Academia não era uma instituição no sentido moderno, com currículos formais e graus acadêmicos. Em vez disso, era uma comunidade de estudiosos dedicados à busca do conhecimento através do diálogo e da investigação. As discussões abrangiam uma ampla gama de tópicos, da matemática e astronomia à ética e política. A inscrição na entrada, que ninguém ignorante de geometria entre aqui, refletia a crença de Platão na importância do pensamento matemático para a compreensão da realidade. Na Academia, Platão desenvolveu e refinou suas teorias mais famosas. Sua teoria das formas evoluiu para uma visão complexa da realidade, na qual o mundo físico era visto como uma sombra imperfeita de um reino de ideias perfeitas e eternas. Esta teoria influenciaria profundamente não apenas a filosofia, mas também a teologia e a ciência nos séculos vindouros. Os diálogos de Platão, obras-primas da literatura filosófica, são notáveis não apenas por seu conteúdo, mas também por sua forma. Neles, Platão usa Sócrates como seu porta-voz, explorando questões fundamentais sobre a natureza da realidade, do conhecimento, da ética e da política através de conversas vívidas e, muitas vezes, humorísticas. Estes diálogos não apenas preservaram os ensinamentos de Sócrates, mas também serviram como veículo para as próprias ideias de Platão. Os estudiosos geralmente dividem os diálogos de Platão em 3 períodos. Os diálogos iniciais, como Apologia e Criton, são considerados mais fiéis aos ensinamentos de Sócrates. Os diálogos intermediários, incluindo A República e Fédon, apresentam as teorias mais características de Platão. Os diálogos tardios, como Timeu e As Leis, mostram Platão revisando algumas de suas ideias anteriores e explorando novos territórios filosóficos. A República, talvez a obra mais famosa de Platão, é uma exploração abrangente da natureza da justiça e da sociedade ideal. Nela, Platão apresenta sua visão de um Estado governado por filósofos reis, indivíduos que, através de uma educação rigorosa, alcançaram a sabedoria necessária para governar com justiça e sabedoria. Esta obra, embora frequentemente criticada por seus elementos autoritários, continua a ser uma pedra angular do pensamento político ocidental. A influência de Platão se estendeu muito além da filosofia. Suas ideias sobre a natureza da realidade e do conhecimento lançaram as bases para o desenvolvimento da ciência ocidental.
Sua visão de um universo ordenado e inteligível, governado por princípios matemáticos, inspirou gerações de cientistas e matemáticos. O astrônomo Johannes Kepler, por exemplo, foi profundamente influenciado pela cosmologia platônica em sua busca pelas leis do movimento planetário. No campo da ética, Platão explorou questões fundamentais sobre a natureza do bem e da virtude. Sua busca por definições universais de conceitos morais continua a influenciar debates éticos até os dias de hoje. Sua crença na importância da razão e da reflexão na busca da verdade moral estabeleceu um padrão para o pensamento ético ocidental. A ênfase de Platão na importância da educação para o desenvolvimento moral e intelectual do indivíduo e da sociedade continua a ressoar em debates educacionais contemporâneos. A vida de Platão não foi isenta de controvérsias e desapontamentos. Suas tentativas de implementar suas ideias políticas na Sicília, onde ele esperava criar um estado governado por um rei filósofo, terminaram em fracasso. Ele visitou Siracusa 3 vezes, a convite do tirano Dionísio I, e posteriormente de Dionísio II, mas suas tentativas de influenciar estes governantes em direção à filosofia e à reforma política foram mal sucedidas. Em sua última visita, Platão quase perdeu a vida, salvo apenas pela intervenção de amigos. Estes reveses, no entanto, não diminuíram seu compromisso com a busca da verdade e da sabedoria. Platão continuou a ensinar e escrever até o fim de sua vida, deixando um legado de obras que continuariam a ser estudadas, debatidas e admiradas por milênios. Ele morreu em Atenas por volta de 347 a.C., aos 80 anos, deixando para trás um corpo de trabalho que formaria a base da filosofia ocidental. O impacto de Platão na história do pensamento é difícil de exagerar. Suas ideias influenciaram profundamente o desenvolvimento da filosofia, da ciência, da política e da religião no Ocidente. O neoplatonismo, uma escola filosófica que surgiu no século III d.C., reinterpretou e expandiu as ideias de Platão, exercendo uma influência significativa no pensamento cristão e islâmico medieval. O filósofo britânico Alfred North Whitehead uma vez observou que toda a filosofia ocidental consiste em uma série de notas de rodapé a Platão, uma afirmação que, embora hiperbólica, captura a magnitude de sua influência. De fato, muitos dos grandes debates filosóficos ao longo da história podem ser vistos como respostas ou reações às ideias platônicas. Na era moderna, as ideias de Platão continuam a ressoar. Sua visão de um mundo além das aparências encontra ecos na física moderna, que nos fala de realidades subjacentes, invisíveis aos nossos sentidos. Seus questionamentos sobre a natureza da justiça e do bom governo continuam a informar debates políticos contemporâneos. A alegoria da caverna, uma das passagens mais famosas de A República, continua a ser uma poderosa metáfora para a busca do conhecimento e a natureza da realidade. A Academia de Platão, embora há muito desaparecida, lançou as bases para nossas modernas instituições de ensino superior. Seu modelo de busca colaborativa do conhecimento através do diálogo e do debate crítico continua a ser um ideal na educação contemporânea. A ideia de uma educação liberal, que visa o desenvolvimento integral do indivíduo, deve muito à visão platônica de educação. Talvez o legado mais duradouro de Platão seja seu exemplo de uma vida dedicada à busca da sabedoria. Em um mundo cada vez mais complexo e polarizado, sua ênfase no poder do diálogo racional, na importância do questionamento crítico e na busca de verdades universais permanece profundamente relevante. Sua insistência na conexão entre conhecimento e virtude, entre compreensão filosófica e ação ética,
oferece um modelo inspirador para a integração do pensamento e da prática. Ao refletirmos sobre a vida e o legado de Platão, somos convidados a considerar questões fundamentais sobre a natureza da realidade, do conhecimento e da sociedade justa. Suas ideias nos desafiam a olhar além das aparências, a questionar nossas suposições e a buscar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. O convite de Platão para contemplar o bem como a fonte última de toda realidade e valor continua a inspirar aqueles que buscam um fundamento para a ética e o significado. Assim, mais de 2 milênios após sua morte, Platão continua a ser uma voz vital no diálogo contínuo da humanidade, um farol de luz intelectual guiando-nos em nossa busca coletiva por verdade, justiça e sabedoria. Seu legado nos lembra que a filosofia não é apenas um exercício acadêmico, mas uma forma de vida, um compromisso contínuo com o questionamento, a reflexão e a busca da excelência humana. Enquanto continuamos a enfrentar os desafios de nosso tempo, as ideias de Platão nos convidam a elevar nosso olhar, a contemplar as questões mais profundas da existência e a nos esforçar para criar um mundo que reflita os mais altos ideais da razão e da virtude. Se você gostou deste formato, inscreva-se no canal e ajude-nos a criar mais conteúdos como este. Deixe também nos comentários sobre quais assuntos você gostaria de ouvir para relaxar e aprender.